Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou um teste de laboratório para detectar a varíola dos macacos. A ferramenta de diagnóstico é da farmacêutica Roche. A aprovação da agência americana se deu mediante um processo de emergência acelerado, que permite uma comercialização mais rápida de medicamentos ou ferramentas de diagnóstico. Os detalhes foram explicados pela empresa suíça em um comunicado. O laboratório, que desenvolveu um teste para a Covid-19 logo no início da pandemia, foi um dos primeiros a desenvolver um teste para a varíola dos macacos. O teste aponta duas regiões diferentes de genoma do vírus com menos probabilidade de mutações, de modo que pode continuar sendo detectado em caso de evolução. Ele se destina ao uso em suas máquinas cobas, amplamente disponíveis em laboratórios de análises e hospitais, que fornecem resultados em 3 horas e meia. O teste rápido vai evitar que os pacientes sejam submetidos a exames ou isolamentos desnecessários e garantir que recebam o tratamento adequado o mais rápido possível. Após meses de escalada de tensão, os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, ficaram frente a frente em Bali, na Indonésia, na última segunda-feira, onde aconteceu a cúpula do G20. A cúpula do G20 é o momento em que líderes das maiores potências ficam frente a frente. Os países integrantes do G20 são responsáveis por mais de 80% do PIB mundial, mas nesse encontro eles não falam só de economia. Protagonistas de relações turbulentas que colocam o planeta em perigo, os chefes de Estado e de governo aproveitam o encontro para dialogar. Entre os primeiros a se estenderem as mãos, Joe Biden e o chinês Xi Jinping, em um encontro paralelo ao G20, trocaram sorrisos, nem parece que se estranharam nos últimos meses. O tom do encontro foi conciliador, segundo a Casa Branca. Biden disse que não precisa haver uma nova Guerra Fria. As mensagens de Biden e Xi contrastam com as múltiplas disputas registradas entre as duas potências nos últimos anos. Os dois países não vivem momentos de sintonia, principalmente desde que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, fez uma visita inesperada a Taiwan. O governo chinês não gostou nada da aproximação e respondeu com exercícios militares nos arredores da ilha. Depois do encontro, Biden disse que Estados Unidos e China, as duas maiores potências do mundo, precisam trabalhar juntos em temas de emergência global, como a crise climática e a insegurança alimentar. O presidente chinês destacou a importância da estabilidade e a busca da paz entre os países. O encontro de cúpula de líderes do G20 deve ser marcado pelas tensões associadas à guerra na Ucrânia. E a reunião de cúpula do G20 se encerrou com uma condenação majoritária à Rússia e com apelos pelo fim da guerra na Ucrânia. O comunicado final do encontro reconhece outros pontos de vista, mas afirma que a maioria dos membros condena de maneira veemente o conflito e reprova o imenso sofrimento humano. O texto também destaca que a guerra afetou de maneira ainda mais negativa a economia global e considera inadmissível o uso de armas nucleares ou ameaças de recorrer a este tipo de armamento. O presidente russo Vladimir Putin foi criticado por diversas autoridades presentes. Moradores do vilarejo polonês, onde mísseis de fabricação russa caíram e mataram 2 pessoas, ficaram em choque após a explosão que ocorreu na última terça-feira. Varsóvia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte consideram que o episódio foi provocado pela Ucrânia. Situado a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, o vilarejo de Privdov, no leste da Polônia, viveu momentos de terror depois que 2 mísseis de fabricação russa caíram em uma fazenda de grãos.
O incidente matou 2 homens e assustou a população local. Eu ouvi uma explosão terrível, fui até a janela e vi uma bola de fogo gigante surgindo no céu, além de uma fumaça branca. Depois, a fumaça começou a se dissipar. Vi pessoas correndo e tive certeza de que algo havia acontecido. Estou com medo, não dormi a noite toda. Estou assistindo televisão desde a manhã e vários pensamentos passam pela minha cabeça. Espero que seja um míssil de defesa. Se não for, estaremos com problemas, não sabemos o que fazer. Um dos homens mortos era marido da faxineira da nossa escola, enquanto o outro era pai de um aluno que se formou há pouco tempo. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse que o foguete provavelmente saiu da Ucrânia e declarou não ter provas de que foi um ataque intencional. A Organização do Tratado do Atlântico Norte também descartou um ataque por parte da Rússia e classificou o ocorrido como um acidente causado pela defesa antiaérea ucraniana. E ainda falando sobre os impactos da guerra, desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, a população russa sofre com a angústia causada pelo conflito. Desde fevereiro, explodiram em todo o país as vendas de antidepressivos e analgésicos, além da alta na procura por tratamentos para depressão e ansiedade. Após meses de conflito, as vendas de antidepressivos e analgésicos, além de consultas com psicólogos e psiquiatras, dispararam no país. Eu fiquei 2 meses sem sair de casa após o início do conflito. Não tinha energia para fazer nada. Não só energia, mas também não tinha vontade de fazer qualquer coisa, como se você parasse de ter qualquer objetivo. De acordo com o Instituto Levada Center, uma média de quase 9 em cada 10 russos disseram estar preocupados com a situação na Ucrânia. Tanto aqueles que são a favor do avanço russo quanto os que são contra apresentam um medo que, no geral, é parecido. Isso porque é causado pela dificuldade que é para nós planejar o nosso futuro. O medo sempre vem quando há problemas em planejar o futuro. O sentimento de angústia aumentou ainda mais nos lares russos após o anúncio no final de setembro da mobilização de centenas de milhares de reservistas. A duração do conflito, as baixas sofridas pelos russos e as declarações cada vez mais alarmistas de Moscou sobre uma ameaça nuclear também contribuem para o aumento da preocupação. A maioria dos meus amigos da minha idade se consultaram com um psicólogo ou um psicoterapeuta por muito tempo. A maioria teve remissão dos respectivos diagnósticos. Mas depois do início do conflito, tudo se agravou. Inclusive aqueles que tinham deixado de se consultar com um profissional retomaram os tratamentos porque perceberam que sem ajuda seria impossível continuar. Autoridades afirmam que as despesas com antidepressivos dispararam 70% nos primeiros 9 meses do ano em relação ao mesmo período de 2021. Devido às sanções ocidentais, a população russa também teme uma possível escassez de medicamentos importados. Psicólogos alertam ainda sobre os efeitos a longo prazo, como estresse pós-traumático e até mesmo o alcoolismo. A Alemanha anunciou que vai nacionalizar a filial local da gigante russa de energia Gazprom, com o objetivo de evitar a quebra da empresa, que está superendividada e já se encontra sob a administração do governo alemão desde abril. No total, Berlim vai investir o equivalente a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para se tornar o único acionista da companhia. A Gazprom detém a maior instalação de armazenamento de gás da Alemanha na cidade de Reden, que fica no noroeste do país. Depois da invasão russa da Ucrânia, bancos e parceiros comerciais suspenderam as negociações com a Gazprom sob a justificativa de que não estava claro quem era o dono da empresa. Esta é a segunda nacionalização de um importante grupo energético na Alemanha durante o ano de 2022. O governo já tinha nacionalizado a operação da Uniper em setembro. E a inflação no Reino Unido superou os 11% e atingiu seu maior patamar em 4 décadas. O aumento foi impulsionado pelo preço da energia e dos alimentos. Os preços ao consumidor subiram 11,1% na comparação anual em outubro, a maior alta desde 1981, com uma aceleração maior do que os economistas esperavam. No mês anterior, já tinha atingido o nível mais alto nos mesmos 40 anos, com 10,1%, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas.
Os preços do gás dispararam quase 130% e a eletricidade aumentou 66%, mas o aumento dos preços dos alimentos também contribuiu para o número recorde. Os preços subiram além das previsões do Banco da Inglaterra. Estimava-se que a inflação não ultrapassasse os 11% antes de começar a cair. Para completar o panorama complicado, o Banco Central considera que o país já entrou em uma longa recessão, definida tecnicamente como 2 trimestres consecutivos de contração. O desemprego também aumentou para 3,6% no final de setembro, de acordo com dados divulgados na última terça-feira. E o Google concordou em resolver um caso histórico envolvendo a privacidade dos usuários. A gigante americana vai pagar uma quantia milionária a dezenas de estados americanos. A acusação é que os mecanismos de busca levaram os usuários a acreditar que o rastreamento de localização havia sido desativado em seus dispositivos. O valor equivale a mais de 2 bilhões de reais. O procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Platkin, afirmou em um comunicado que plataformas digitais como o Google não podem alegar fornecer controles de privacidade aos usuários e, em seguida, mudar e desconsiderar esses controles para coletar e vender dados a anunciantes contra a vontade expressa dos usuários e com grande lucro. Esse teria sido o maior acordo de privacidade envolvendo vários estados na história americana. O acordo incluiu um compromisso vinculativo para divulgações aprimoradas pelo Google. A rara ação conjunta surgiu da impaciência com o fracasso das autoridades federais em reprimir as grandes companhias de tecnologias em meio a um impasse legislativo em Washington. E a Amazon está planejando demitir cerca de 10 mil funcionários de cargos corporativos e de tecnologia. A informação foi divulgada pelo jornal New York Times. De acordo com o New York Times, os cortes de empregos se concentrarão na unidade de dispositivos da Amazon, que abriga a assistente de voz Alexa, na divisão de varejo e recursos humanos. O número total de demissões pode mudar, disse o jornal. A Amazon seria a mais recente empresa dos Estados Unidos a realizar demissões na base de funcionários para se preparar para uma possível desaceleração econômica. Na semana passada, a Meta, dona do Facebook, anunciou mais de 11 mil demissões, ou 13% de sua força de trabalho. Outras empresas, como o Twitter e a Microsoft, tomaram medidas semelhantes. A unidade que abriga a Alexa registrou um prejuízo operacional de mais de 5 bilhões de dólares em um ano. As demissões devem representar cerca de 3% da equipe corporativa da Amazon. A gigante do comércio eletrônico mundial havia dito recentemente que congelaria a contratação de funcionários corporativos nos próximos meses. A empresa perdeu cerca de 40% do valor de mercado somente neste ano. E o governo da China apresentou um novo pacote de medidas para ajudar o setor imobiliário do país. O objetivo é tentar compensar os efeitos das restrições de saúde que afetaram gravemente o setor. A agência que regulamenta o setor bancário e o Banco Central da China apresentou um conjunto de diretrizes internas de 16 pontos para promover o desenvolvimento estável e saudável da indústria. As medidas incluem apoio de crédito para construtoras endividadas, apoio financeiro para garantir a conclusão e entrega dos projetos aos compradores, além de assistência para administrar as dívidas dos compradores. Pequim adotou em 2020 duras restrições ao crédito para empresas do setor imobiliário, o que agravou os problemas de liquidez e levou diversos grupos a deixar de pagar os títulos. O impacto para o setor imobiliário foi grave e empresas como a Evergrande, a maior do setor no país, não conseguiram concluir os projetos. As novas medidas enfatizam a necessidade de manter a entrega dos imóveis e ordenam aos bancos a concessão de empréstimos especiais com esse objetivo, de acordo com o texto de uma cópia das diretrizes divulgada na internet. O documento pede que as instituições financeiras tratem de maneira igual as empresas imobiliárias estatais e privadas, além de fazer um apelo por cooperação ativa com as empresas imobiliárias na gestão de riscos. E olha só, e falando sobre esporte, nem só de futebol vai viver o Catar na Copa do Mundo 2022. No país sede do próximo Mundial, os camelos são mais do que ícones do deserto. Eles entram em campo, ou melhor, na pista, para competir em um dos esportes mais tradicionais da região e que poderá ser conferido por quem visitar o país durante o Mundial. Apesar do apelo da Copa do Mundo, a tradição mantém o mando de campo no Catar.
No Pequeno Mirado, a preferência pelas corridas de dromedários, que muita gente prefere chamar de camelo, segue inabalável em meio à onda do futebol. Até o início do século XXI, os animais eram montados por crianças. Mas a prática se tornou ilegal no final de 2004 e deu lugar a jockeys mecânicos controlados remotamente. Os treinadores acompanham a prova dentro do carro em uma pista paralela, de onde controlam um robô instalado na corcova do dromedário. As apostas estão proibidas no país, mas os participantes concorrem a prêmios de grande valor, geralmente doados pela família reinante, que patrocina a competição tradicional. No momento em que o Catar se prepara para receber mais de 1 milhão de torcedores para a Copa do Mundo, os organizadores das corridas de camelo vibram com a possibilidade de promover ainda mais o esporte nacional do país. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e até mais.